Muito bem, vamos hoje entrar um pouquinho no livro de Jeremias, o profeta Jeremias, trabalhando um conceito daquilo que o próprio Jeremias quis passar, a mensagem que ele quis passar do livro para nós. Então a gente vai ver ali no livro uma sentença de destruição, algo que já estava determinado, né, por Deus que iria acontecer. Nós vemos todo um discorrer do próprio povo tampando os ouvidos para não ouvir a mensagem de Jeremias, simplesmente negando a perseguição, há muita lamentação por Jeremias, ainda por cima o povo, né, acreditando nos falsos profetas. Então tudo isso traz um pano de fundo muito triste, com uma sentença de castigo por Deus, vindo ali pelo norte, sendo Babilônia usado por Deus para que o povo fosse levado ao exílio. E a gente vai ver as 3 deportações que acontecem e tudo aquilo que Jeremias sofre, e mesmo assim o povo ainda escolhendo não ouvir Deus, fugindo para o Egito, levando Jeremias junto. Então tudo isso assim, o profeta Jeremias, com muita dor, traz os oráculos de Deus, traz a mensagem de Deus, falando para o povo: volte-se a mim, vocês me deixaram, vocês me abandonaram. E isso tudo nos traz algo assim que trabalha um pouco o coração do povo. Onde estava o coração do povo? Eles tinham completamente abandonado o Senhor, e eles tinham o livre-arbítrio, eles escolheram voluntariamente a servir outros deuses, a andar na idolatria, trabalhando, cultuando deuses e sendo uma coisa mais explícita da época, ok? Autoria. Não há refutações dizendo que não foi Jeremias, ao contrário. Toda a tradição talmúdica, Septuaginta, Masorética, eles afirmam Jeremias como autor deste livro, com a ajuda do seu amigo e copista Baruque. E a gente vai ver evidências e autenticidades do próprio livro de Jeremias. No capítulo 25, dos versículos 11 ao 13, fala que toda esta terra virá a ser um deserto e um espanto. E aí no 12 fala: acontecerá, porém, que quando cumprirem os 70 anos, castigarei a iniquidade do rei da Babilônia. E ele vai falar que aquela terra vai ser destruída, vai ficar em ruína. Ele fala nesses versículos, ele fala sobre a destruição de Babilônia, e ele fala assim: farei que se cumpra sobre aquela terra todas as minhas ameaças que proferi contra ela. Tudo quanto está escrito neste livro que profetizou Jeremias contra todas as nações. Então não há nenhum tipo de refutação dizendo não foi Jeremias que escreveu ou foi uma outra pessoa. Não, é nítido que foi Jeremias e ponto. Nós vamos ver em Daniel, o próprio Daniel fala lá no capítulo 9, no versículo 2, fala: no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos que falara o Senhor ao profeta Jeremias, que havia de durar as assolações de Jerusalém, eram de 70 anos. Então Jeremias, ele profetizava esses 70 anos de cativeiro. E o próprio Daniel, como um profeta também muito sério, falou as palavras de Jeremias. Nós vamos ver no Novo Testamento, nós temos vários textos do Novo Testamento. Temos Mateus 2, 17 a 18, que é um paralelo com Jeremias 31, 15. Nós temos em Marcos 11, 17. Nós temos Lucas 19, 46, que é um paralelo com Jeremias 7, 11. Temos Hebreus 8, de 8 a 13, que é um paralelo com Jeremias 31, 33. E ele fala aqui em Jeremias 8, de 8 a 13, algo bem interessante. Ele fala assim: porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimei as minhas leis, também no coração lhes inscreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo.
Então, mais uma vez, a própria Bíblia, o próprio texto bíblico afirma Jeremias como o autor do livro de Jeremias, do profeta Jeremias. Então, a gente vai ver isso. A tradição talmúdica afirma que é Jeremias o autor. É muito nítido da gente ver toda essa ideia de que não há outro autor. O que há é um acréscimo. No capítulo 52, que é o paralelo lá de Reis, quando Zedequias, que fala que vai vir o cativeiro, tudo, é só um acréscimo. Então, pode ser que tenha sido Baruque que acrescentou, mas também pode ter que tenha sido um outro copista. Mas o importante é que toda a mensagem de Jeremias é autêntica. É o profeta, foi ele que profetizou, com a ajuda de Baruque o escreveu, ok? Então a gente vai falar sobre a integridade do livro. A gente vai ver que o livro ele é escrito em vários estágios e ele acompanha eventos históricos. Não é um livro cronológico, por favor, não pense que é um livro cronológico. Não é um livro cronológico, mas acompanha eventos históricos importantes também, principalmente ali para o povo de Judá e para o povo das nações ao redor. A gente vai ver que a primeira edição do livro, que é de capítulo 1 até o 25, foi queimado pelo rei Jeoaquim e reescrito por Baruque com a ordem de Jeremias para se escrever o livro essa primeira parte, de 1 a 25. Nós temos uma data bem abrangente da escrita desse livro, porque a gente tem logo no primeiro capítulo que veio a palavra do Senhor nos dias de Josias, ou seja, ali Jeremias já começou o seu ministério nos dias de Josias e findou-se até quando ele foi para o Egito, que é lá no capítulo 51, e aqui no capítulo 1, no versículo 3, fala, também nos dias de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, até o fim do ano 10º de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, e ainda até o 5º mês do exílio de Jerusalém. Então, há anos de ministério. Então, a gente põe uma data aí entre 630 a 580, cerca de 50 anos de ministérios, e ali esse livro sendo escrito, e o livro sendo profetizado. O estilo literário é bem interessante, é todo escrito em poesia e prosa, e a poesia a gente vai ver estrofes líricas, marciais, lamentações do profeta, que a gente vai ver bastante. Nós vemos também o vilipêndio, que é a quebra do código, né? Nesse caso da lei do Senhor. Oráculos proféticos contra as nações. Então, sempre escrito em forma de poesia. Também vemos prosa. Vamos ter parábolas, visão, dados biográficos, sermões e discursos, uma narração histórica acontecendo e também uma epístola, quando ele envia cartas para a Babilônia, falando sobre exatamente os 70 anos. Então, tudo isso a gente tem no estilo literário. Para entendermos o pano de fundo histórico do livro, nós temos que trabalhar com a cronologia de eventos que estavam acontecendo, que começaram a acontecer. Então, a gente vai trabalhar um pouquinho lá em Manassés, o rei de Judá, que foi um rei de Judá, reinou durante 55 anos. Ele oficializou a idolatria na nação. Ele queimou seus filhos com adoração a Moloque. Ele fez com que as coisas em relação à idolatria, fossem muito mais fáceis para o povo. Então, o povo começou a deixar o Senhor ali junto com Manassés. Em Crônicas, a gente vai ver que ele se converte, mas não há em relação ao povo, não há um coração quebrantado, não há um coração que se volta ao Senhor. E isso aconteceu ali no reinado de Manassés entre 686 até 642, quando Manassés morre e Amon, que é seu filho, reina.
Então, ali em 642, Amon substitui o pai, né, como rei. Logo depois ele morre e veio Josias. Josias substitui o rei Amon por causa de morte.